1 Coríntios capítulo 10, versículo 1, vamos lá? Olha, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, e razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo se assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras de serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós, outros sob quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pense estar de pé, cuide-se para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. O apóstolo Paulo, ele faz um paralelo aqui entre a igreja e a primeira aliança, Israel. E o paralelo que ele faz aqui não é um paralelo de comunhão, mas de exemplo, e de exemplo comprometido. Que eu digo de exemplo que traz comprometimento, que traz falta. Com a primeira fase, com a primeira aliança, eu me refiro ao Antigo Testamento para aqueles que não entenderam o que eu falei aqui. Amém? Então existe uma aliança lá, e quando eu me dirijo a Israel, eu me dirijo a um povo, não nação, que eles assumiram tal responsabilidade com Deus ali naquela fase. E o entendimento aqui de Paulo é que existe alguma coisa nesse povo, e na primeira fase, ou primeira aliança, que a igreja precisa aprender com isso. Então ele faz esse tipo de trabalho. Então o paralelo que ele faz entre Israel e a igreja não é de comunhão. Por que você está falando isso, pastor? Porque se fosse com o objetivo de ser comunhão, seria um exemplo positivo e não negativo. Então, o paralelo aí é uso de comparação de coisas que o apóstolo ali naquele momento, como judeu até, não desejava que acontecesse com a igreja. E ele está trazendo historicamente o que aconteceu com esse povo no que diz respeito à primeira aliança, e fazer esses levantamentos, obviamente, para que esses comprometimentos que estavam lá na primeira aliança não estivessem na segunda agora, que foi representada messianicamente e redentivamente pelo nosso Senhor. Amém? Então eu queria começar primeiro por esse texto de João 6, versículo 49, até o 51. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E como vocês podem notar, o Senhor, esse padrão de trazer da história o que esse povo foi na primeira aliança, esse padrão está no nosso Senhor. Ele fez o mesmo. Então algum objetivo tem. Por que não enterrar? Por que desenterrar esse acontecimento histórico que é, né, a falência da primeira aliança? Tendo em vista que sabemos que a primeira aliança precisava falir para Deus provar alguma coisa no homem, para que a segunda fosse excelente, tendo em vista que ela ia ser representada pelo seu filho. Mas, por que o Senhor, nessa tentativa, trazia, né, com profundidade essas informações da primeira aliança no que diz respeito à história? Porque existe um objetivo, porque há um propósito. Ou seja, nós não vamos conseguir fazer nada certo agora com aquilo que está, com aquilo que Deus está propondo no Calvário,
com aquilo que ele firmou pela vida do seu filho, se nós não olharmos para a história dos homens, não olharmos para o passado e vemos algumas coisas que aconteceram lá. Então nós, quando olhamos para trás, nós não olhamos para trás com o objetivo de regredir, mas de refletir. E muita coisa mudaria, também nesse sentido aqui, se nós tivéssemos esse olhar. Inclusive, a igreja vive de acolhimento, de ensino e fundamentação doutrinária com base no acontecimento que está no nosso passado, aonde ele nos serviu com a vida e aonde foi selado ali o calvário da expiação pelos nossos pecados. Então nós não vivemos desse Jesus que opera agora só, mas daquele que está lá na história. Nós cremos no Jesus histórico, não só presente. Então há muita coisa lá no passado, do que respeita a teologia e Bíblia, que na igreja precisa fazer o levantamento e entender e compreender, para quando trazer para os seus dias, também ter profundidade de compreensão e discernimento do que nós estamos vivendo. Então, nesse caso aqui em específico, Israel é usado como exemplo. E como um exemplo que traz comprometimentos e faltas com aquela primeira aliança que Deus estabeleceu com esse povo, e que Paulo, aí no texto de Hebreus 10, 11, ele deixa claro, né? Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a nossa advertência. Então está aí registrado, né? Para servir de exemplo, não para que a gente se ache melhor do que esse povo. Pelo contrário, para que exista uma vigilância para que o que aconteceu com eles não aconteça comigo e com você. Amém? E como vocês perceberem, esse padrão está no nosso Senhor. Mateus 23, verso 37 ao 39. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste? Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Amém? Então, no meu entendimento, o Senhor, nessa tentativa de trazer o passado desse povo naquilo que ele narrava ali e falava, como também operava, o objetivo era esse, trazer uma noção de responsabilidade desse povo com o que aconteceu lá. Uma noção de responsabilidade. Porque eles tinham responsabilidade sobre aquilo que Deus estabeleceu e eles precisavam assumir esse histórico de responsabilidade. Porque aí é que entra o detalhe. Deus deu o privilégio e o direito desse povo participar com ele de uma aliança. Mas eles não corresponderam. E o histórico da responsabilidade que o Senhor está fazendo o levantamento aí, traz, como disse aqui, faltas, que incluem não só a apostasia, que é uma deformidade, né? Mas também incredulidade, porque eles se rebelaram em muito. Então esse padrão que está no Senhor, o entendimento é que segue para a aliança e nova aliança, de trazer o histórico, de colocar aqui o exemplo, como também a noção de responsabilidade, para que aqueles que estejam aqui não sigam o mesmo caminho, não tragam sobre si essas mesmas realidades ou essas mesmas inscrições de violência contra o privilégio e a oportunidade do homem participar com a graça de Deus. Então essa noção de responsabilidade é que eu vou trabalhar muito hoje aqui. Olha, lá no texto de Mateus 21, verso 33 ao 43, tem uma parábola só para isso, para contar a história desse povo. E na primeira aliança, a parábola dos lavadores maus. Em Mateus 22, verso 1 ao 14, a parábola das bodas do cordeiro, que também o entendimento não é só que tinha fundo histórico, como também já até previsão do que eles fariam com a segunda aliança. Fizeram com a primeira, iam fazer com a segunda, e Jesus já estava prevendo. Então essa tentativa do nosso Senhor de estar ali entre esses homens, perante este povo, e não deixar, e não permitir
que isso ficasse encoberto ali entre eles. Mas dentro da realidade redentiva e messiânica que estava ali no Senhor, ou seja, de estender privilégio e direito de participação com aquilo que estava se cumprindo no Senhor, no entendimento bíblico, é que para eles participarem ou terem o privilégio da graça que se cumpria em Cristo, eles iam precisar assumir esse histórico de responsabilidade. O que de fato até o dia de hoje, grande parte deles se negam a receber. Você quer um exemplo disso? Quando Estevão foi fazer a pregação, da qual resultou para ele em assassinato e morte. Ele fez exatamente esses apontamentos históricos desse povo, que foi suficiente para esse irmão ser apedrejado fora daquela cidade. Todos conhecem essa história, certo? Que é uma pregação, inclusive, que até quase se narra ela dentro de um capítulo, de tão extensa que foi. Mas ele seguiu o mesmo padrão, como se Jesus estivesse deixando claro para aquele povo que não haveria chance deles participarem daquele acontecimento messiânico e redentivo se eles não assumissem a responsabilidade desse histórico e não fizessem a reflexão do que ficou marcado na primeira aliança. A segunda só vem se a primeira for enterrada com arrependimento e conversão. Então, Paulo, quando coloca aqui Israel como exemplo de comprometimento e falta na primeira aliança, é aquilo que o pastor falei para os irmãos. O objetivo desse paralelo entre Israel e igreja não é unir Israel e igreja, mas é ver em Israel a apostasia e fazer a igreja entender sobre esse tema, para que isso não entre dentro da segunda aliança e nova aliança, que na verdade todos sabem que não foi respeitado, né? Nem compreendido. Parece que ninguém deu bola, porque está acontecendo agora dentro das igrejas algo pior, mais violento do que aconteceu lá na primeira fase, primeira aliança. Amém, Jesus, cenáculo? Então, pastor, vou fazer alguns apontamentos com os irmãos do que Paulo define que a igreja tem que aprender. E entender lá, para não seguir os mesmos passos. E aparece muito aqui no que ele trabalha nesse texto, essa questão de participação, privilégio na graça de Deus. Porque a participação e o privilégio ali, no que diz respeito à aliança com Deus, é uma iniciativa direta de Deus. E objetiva dele, ou seja, isso veio porque Deus permitiu, porque Ele manifestou. Então essa participação e esse privilégio de receber de Deus o chamado da aliança, o entendimento ali que isso partir de Deus, mas o fato de se registrar que ela não, como resultado, não vingou, Deus não tem nada a ver com isso. Então eu queria começar agora esse segundo detalhe, lá em João capítulo 5, verso 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Lucas capítulo 24, verso 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Amém? Você já vai entender por que esses textos estão sendo lidos. Mas antes do pastor entrar nesse segundo ponto, ainda voltando um pouquinho para aquilo que o pastor havia falado, então quando você olhar uma igreja levantando a bandeira de Israel dentro dela, com esse objetivo de fazer ou estabelecer comunhão, porque se intitula povo de Deus, você já sabe que isso é uma heresia desgraçada. Eu não vou entrar em méritos de outros detalhes aqui, tá? Mas só pelo fato de trazer aquela bandeira e definir que sobre ela se constitui um povo eleito por Deus, isso é uma heresia desgraçada. Tá? E lembra, eu não estou me dirigindo ao judeu como nação e Estado, mas ao judeu como um povo de Deus. Israel como povo de Deus.
Para mim definir isso, eu tenho que ter fundamentação. Então eu não tenho condições. Não há fundamentação. O fato é, eles receberam privilégio, sim. Tiveram participação, sim. Mas foi concretizado ali uma igreja fiel entre eles na primeira aliança? Não. Ela se corrompeu e se destruiu. Então não se trata de um povo de Deus. Então quando eu olho para lá, teologicamente eu preciso olhar lá com essa realidade de fundo e profundidade histórica. Então quem são esses movimentos, pastor, que estão no movimento? Quem estão por detrás desses movimentos pró-Israel dentro da igreja evangélica ou no movimento evangélico? Política pura. Aí nós vamos entrar num outro ponto que eu não queria entrar com vocês aqui, senão eu vou sair da pregação. Existe uma tentativa política de aproximar a igreja com a nação israelita, você não tenha dúvida, e existem propósitos políticos para serem alcançados com isso. O que você está vendo lá fora agora. Tá? Agora, a igreja, nessa segunda aliança e nova aliança, ela tem a obrigação e o dever de saber exatamente colocar Israel no seu devido lugar. Esse povo no seu devido lugar. Que é exatamente o que o pastor está tratando aqui. Então, quando a gente traz esses fundamentos históricos, para nós, realmente, há motivos suficientes aqui de evangelizar esse povo, interceder por eles, mas jamais construir aqui uma aliança de comunhão ou um paralelo de comunhão, como disse aqui, porque não existe vínculo de fé. Para você que não sabe, os maiores movimentos contra Cristo estão na Palestina. Estão representados pela ortodoxia judaica. Uma grande parte dos judeus rejeitam o messianismo de Jesus e perseguem cristãos. Eu não vou generalizar. Como é que você diz que se trata de uma nação santa e uma nação de Deus? De um povo eleito por Deus. Você não tem fundamentação bíblica para isso. Agora, nesse exato momento, eu me alistaria naquele exército em Israel para defender esse povo. Mas jamais me colocaria nessa disposição de trazer sobre eles um reconhecimento de fé, porque eu não tenho fundamento para isso. Eu não tenho sequer autoridade para isso. Uma coisa é você participar e receber o privilégio da graça de Deus. A outra é você ser nomeado e reconhecido como povo e nação dele. E isso não aconteceu messianicamente em Jesus. E não há elementos para isso. Então, obviamente, a igreja atual, ela deveria estar agora dedicada a evangelizar, a pregar para esse povo, e ao invés disso, eles os recebem como irmão. Irmão da fé. Tá? Então, quando você olhar aquele cenário lá fora, você entenda quem está por detrás daquilo lá. Se tratam de ações políticas. Deus não tem nada a ver com aquilo ali. Deus tem a ver com isso aqui. Ó. E eu estou lendo o escrito de um apóstolo que é judeu, que perseguiu cristãos acreditando que estava fazendo a vontade de Deus, certo? E ele está exatamente trazendo essa teologia. E como já reforcei aos irmãos, tal teologia e evangelho que também foi visto no nosso Senhor, que quando, na sua encarnação e manifestação, ele deixou claro, existe um histórico aí, entre vocês, de violação de conduta e aliança que vocês vão precisar admitir, se arrepender e se concentrar para participar dessa que é superior. E eles rejeitaram como rejeitam até o dia de hoje. E se mantém naquele monoteísmo, que eu entendo que é um monoteísmo político, que não se trata de messianismo, mas política pura. Então eu queria, antes de passar para aquele outro segundo detalhe, deixar claro para vocês daqui. Então qual é a sensibilização, pastor, que o cristão deve ter por esse povo? De intercessão e pregação. Já o sentimento humano, você quer falar de política? Você não tenha dúvida. Eu acabei de falar aqui agora.
Eu me dispunha a defendê-los ali na hora que precisar. Com outras razões, que não convém agora entrar nesse detalhe, mas como pastor em missão, debaixo da prerrogativa do meu Senhor, jamais com política. Eu que tive a oportunidade de estar em Israel a serviço e preguei lá no Rio Jordão para um monte de judeu e não me batizei, para você ficar ciente. Mas tive a oportunidade de pregar lá. Então, essa é a nossa função. De levar a mensagem de Cristo e a pregação dele para qualquer nacionalidade ou nação. Não existe diferenciação no chamado redentivo de Cristo, mas, obviamente, Israel é a história ou o caminho histórico que Deus percorreu para trazer o filho dele. E a gente não tem como ignorar isso. Mas é muito importante que vocês tenham essa interpretação das Escrituras. Então, o nosso olhar de fé para aquilo que está acontecendo lá agora é isso aqui. Está lá um cenário de corrupção generalizada no que diz respeito ao primeiro chamado, que se repetiu para a igreja também, nessa nova aliança e aliança superior, porque não deram atenção especial para aquilo lá. Eu digo, de pegar aquele exemplo de comprometimento que estão entre eles e dizer, vamos vigiar para que a mesma coisa não aconteça. Principalmente no que diz respeito à política. De querer meter as coisas de Deus na política. E perverter a escritura dele por causa desses fanatismos e ambições. Esse é o ponto que eu queria só reforçar com os irmãos. Segundo, que até já li o texto de João 5,39, Lucas 24, verso 27, eu vou ler outros com os irmãos aqui. Esse privilégio e direito à participação que Paulo trata de Israel na primeira aliança, que é uma coisa importante para deixar claro para os irmãos aqui, privilégio e participação na primeira aliança estão submetidos a uma linha histórica messiânica e redentiva. Lá, porque ele está tratando isso no texto, tá? Israel, na primeira aliança, já estavam submetidos a uma linha histórica messiânica e redentiva que apontava para Cristo e não para uma visão nacionalista. O objetivo lá, na primeira aliança de Deus com este povo, era trazer o filho dele e tornar possível a encarnação. Nunca foi construir uma nação e garantir um estado político para esse povo. Que também não é o meu tema com você, pastor, não vou me aprofundar nesse detalhe do que foi a monarquia na primeira aliança e as suas contradições. Mas é fato que aquele povo lá na primeira aliança participava e tinha privilégio de um mesmo acontecimento que eu e você agora. Porque Cristo já era a pedra daquilo e já atuava na sua pré-existência, já atuava naquele povo e no que eles estavam vivendo na fé. Então, privilégio e participação na graça de Deus ali na primeira aliança já trazia um caráter messiânico e redentivo. A ação de Deus apontava para esta direção a encarnação do seu filho, como também da sua pré-existência.